primeira temporada de The Last of Us já acabou, mas a série ainda tá muito longe de terminar. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente vai analisar o segundo jogo pra tentar responder as seguintes perguntas. Quais as histórias que ainda podem ser contadas? Quantas temporadas ainda dá pra ter? Será que dá pra fazer algum derivado? Vamos discutir tudo isso agora. Antes de começar aquele like clássico, se inscreve no canal se você ainda não é amiga e fica aquele aviso importante. Esse vídeo é contraindicado pra quem tem medo de spoiler. Vamos falar do final da primeira temporada e possíveis pontos da segunda temporada. E a partir de agora você está Sei que o aviso é meio rápido, mas assim, você entendeu. Spoiler. No final da primeira temporada, Joe e Ellie finalmente encontram o Hospital dos Vagalumes. Porém, ao descobrir que a garota precisa morrer pra criarem uma cura, Joe surta e opera um verdadeiro massacre pra tirar Ellie da sala de cirurgia. Ele era só um jovem de 56 anos, Ele não imaginava que matar um hospital inteiro e impedir a cura da humanidade ia deixar as pessoas tristes. Foca! Pra que Ellie não se sinta culpada, Joe inventa que desistiram de procurar a cura. E apesar de achar essa história muito suspeita, Ellie topa voltar com Joe pra cidade do Tony. Vendo o sucesso de público e crítica, a HBO não demorou pra anunciar uma segunda temporada. E ainda em janeiro ela confirmou que o segundo ano da série seria E produzido. ao mesmo tempo que muitos fãs ficaram felizes, muitos outros também ficaram preocupados. Isso porque um dos problemas apontados desse primeiro ano foi que a série acelerou demais em alguns momentos. Poderia ter esticado mais alguns episódios pra explorar mais córdiceps e coadjuvantes interessantes. A impressão que dá é que a HBO virou pros criadores e falou: Vocês terão esse orçamento e um número limitado de episódios. Se vira. Com isso, a produção fez o que dava pra fechar pelo menos o primeiro jogo. O problema é que o segundo é muito maior. São mais personagens, locais, conflitos, tudo. Muita coisa importante teria que ficar de fora, e repetir estratégia seria a mesma coisa que bater com um taco de golfe na cabeça. Muito cedo pra piada, né? Tá muito cedo, era o que eu falei, eu já me arrependi também. Foca! Por conta disso, o Neil Druckmann, que é co-criador da série e criador da história do jogo, deu uma entrevista à revista GQ onde ele garante que haverá mais de uma temporada. Então, partindo desse princípio, vamos entender onde a gente pode dividir o segundo jogo e quantas temporadas dá pra fazer. O segundo ano deve começar exatamente como o game, com Joe revelando pro Tommy a verdade sobre o que aconteceu no dia do hospital. Levo isso pro túmulo, se precisar. Isso faz com que a história comece muito densa e pesada, mas logo depois tem uma parte que é pra aquecer o coração. Joe finalmente dá um violão de presente pra garota, promete que vai ensiná-la e toca uma música que vai marcar a história inteira. I ever were to lose. Pausa! Essa música chama Future Days e foi lançada pelo Pearl Jam, só que tem um detalhe. Ela foi lançada em 2013. E se você lembra bem, a série adiantou o Apocalipse pra 2003. Será que eles vão escolher outra música ou vão tomar uma liberdade poética? Eu particularmente faria uma liberdade poética, que a canção casa muito bem com a história. Voltando! Nós temos então um salto de 4 anos e vemos Ellie sendo chamada pra realizar uma patrulha por Jess, jovem que é um de seus melhores amigos e ex-namorado de Dina, garota que surge como seu interesse amoroso. A série tem aqui sua primeira oportunidade de ouro, pois pode detalhar melhor como nasceu a relação dos três, mostrando como eles conheceram e conviveram juntos, algo que é só pincelado no game. As duas acabam indo patrulhar juntos, falam de sentimentos, se conectam verdadeiramente. E apesar de todas as dificuldades, Ellie tem uma tarde perfeita. Isso até aparecer a grande antagonista da história, a Abby. Isso ainda vai acabar em morte? A Abby tá liderando um grupo cujo único objetivo é encontrar o Joe. E por conta de uma tacada de sorte do destino... Tá na hora! A Abby acaba levando o Joe exatamente pra onde ela quer. Parece até que já ouviram falar da gente. É porque já ouviram. O momento é muito pesado. E ele piora ainda mais quando ele consegue chegar no local. E tudo que ela consegue fazer é ficar deitada, imobilizada, enquanto vê sua figura paterna ser assassinada. Pra manter o impacto do game, é necessário que ele morra logo nos primeiros episódios, no máximo no segundo. Eu sei que todo mundo tá apaixonado pelo Pedro Pascal, mas a morte do Joe é o ponto inicial dessa história. E ela reforça que ninguém tá seguro nesse mundo. Então, se os produtores decidirem arrastar muito a morte dele só pra segurar o ator, isso pode afetar bastante o desenvolvimento da história. Indignado com o que aconteceu, o Tom é o primeiro a partir atrás de vingança. No game, ele vai sozinho pra proteger a Ellie, mas a série adicionou mais uma camada ao personagem. I'm gonna be a father. So I just gotta be more Eu careful. tô muito curioso pra ver como a série vai lidar com a paternidade do Tony. Ele vai ter que equilibrar essa necessidade de vingar o irmão junto com a responsabilidade de ser um pai. Afinal, a série não é transformar ele em pai e simplesmente esquecer isso. Pouco depois, Ellie parte junto com Dina. E aqui tá a base da nossa segunda temporada. Ao mesmo tempo que a garota mata cada pessoa envolvida no crime em sua busca incessante por Abby, Ela precisa lidar com as lembranças de Joe e a partir delas entendemos por que ela tá tão obcecada. Mandei bem. Tá de sacanagem comigo? São nesses flashbacks vemos desde o aniversário mais especial que Joe preparou pra garota, até o momento em que ela descobre a verdade sobre o dia do hospital, algo que abalou demais a relação dos dois. Fazer uma vacina teria te matado. Eu não deixei. Oh, meu Deus. Nem pensa em encostar em mim!
vou voltar. E a gente acabou. A Bella Ramsey vai ter um desafio gigantesco nessa segunda temporada. Porque a Ellie fica cega atrás de vingança, ganha ainda mais camadas e não é aquela heroína tradicional que mata todo mundo e fica tranquilo. Como um grande poeta uma vez disse... A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. Eu sei que parece absurdo usar chaves de referência, mas ele é a pura verdade aqui. Cada morte é como uma facada no coração de Abby. A culpa de ter brigado com o Joe e a incapacidade de ter feito algo na hora de sua morte fazem com que a garota perca a noção do que está fazendo. E ela só se dá conta de seus atos quando é tarde demais. Não bastando todos esses conflitos internos, ela ainda descobre que Dina está grávida do ex-namorado, que é o seu melhor amigo, e aparece do nada pra ajudar. A Bella Ramsey vai ter muito material pra trabalhar. Em resumo, ela pode ganhar muito prêmio por causa da segunda temporada. O season final deve ser o momento que Abby invade o teatro que Ellie usa como base. Pois essa cena deixa um gancho perfeito pro terceiro ano. Você matou meus amigos. Deixamos vocês viverem. E vocês desperdiçaram. Aproveitando essa pausa, que tal você deixar aquele like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito? Isso vai ajudar bastante a gente a continuar fazendo vídeos diferentes como esse. O terceiro ano pode começar com o flashback de Abby procurando seu pai na floresta. Pois é aqui que descobrimos que ele é um respeitado médico que trabalha pros vagalumes. É, ele é um médico em que o Joe... Não foi bem assim que aconteceu na série, mas foi por aí. É aqui que finalmente entendemos as motivações de Abby. Temos uma das coisas mais legais dessa história, que é justamente a inversão de protagonista. Assim como a Abby é a vilã da história da Ellie, a Ellie é a vilã da história da Abby. E enquanto a garota estava preparando sua vingança pela morte do Joe, Abby estava aliviada por finalmente ter vingado a morte de seu pai e de volta à base de um grupo chamado Lobo. Ao longo da história descobrimos que os vagalumes perderam espaço, a Fedra acabou na maioria das cidades. E agora os lobos estão em guerra com os Serafitas. Grupo apelidado de Cicatrizes que acredita que a gente tem que viver apenas com o que a Terra dá. A real é que eles não são nem um grupo, eles são mais uma seita. Pois eles idealizam uma antiga líder e tem rituais bem questionáveis como o sacrifício humano e fazer uma cicatriz no rosto. A série vai poder se aprofundar um pouco melhor nas disputas ideológicas desses dois grupos, detalhando o motivo pelo qual eles estão em guerra, além de mostrar a importância de Abby pra Isaac, que é o respeitado líder dos lobos e vê a garota como um dos seus principais soldados. Preciso de você. Um dia, após uma patrulha, ela descobre que Isaac está procurando Owen, um ex-namorado que ela ainda gosta e que a ajudou a encontrar o Joe. Ele é acusado de matar um companheiro lobo, e como ela precisa tirar essa história limpo, ela contraria ordens e vai atrás dele. Contudo, no meio do caminho, ela é capturada por um grupo de Serafitas. E a jornada de Abby muda completamente. Quando ela estava prestes a morrer, Lev e Yara, duas crianças que foram excluídas dos Serafitas, salvam sua vida. Ela deixa os dois em segurança, faz uma tala pra ajudar o braço quebrado de Yara e parte pra encontrar Owen, que revela que ainda está apaixonado por ela, apesar de ter engravidado a atual namorada. Abby. Eu sei, a história tem vários momentos de novela mexicana, mas eu juro que funciona. Depois de dar aquele remember com o ex, ela acorda desesperada no meio da noite pensando nas crianças sozinha. Mesmo sendo contra tudo que ela acredita, ela volta pro lugar onde as deixou pra ajudá-la. Carregando Yara por todo o caminho, ela chega até o aquário onde Owen está escondido. Contudo, a situação complica quando uma médica, que por acaso é a namorada do Owen, diz que o braço da menina precisa ser amputado e ela não tem o material necessário pra realizar a cirurgia. Faz uma lista. Eu vou pro hospital buscar tudo que precisa. Pra chegar lá. Eu não ligo. Ela então parte pra base dos lobos junto com Lev, que revela um caminho secreto e mais rápido utilizado pelo Serafita. E é nesse momento em que ela descobre por que os dois foram excluídos. Apóstata! Lily! Lev é um menino trans que foi excluído da sociedade somente por existir. O game nunca ignorou histórias LGBTQIA+. E a série já provou que segue pelo mesmo caminho nesse excelente episódio da primeira temporada. Meu Deus, por que eu fui lembrar disso? Foca! Aqui a série tem a oportunidade de se aprofundar na sociedade do Serafita e como Yara e Lev precisam lutar pra sobreviver em meio a todo esse caos e preconceito. Sério, dá pra fazer um episódio inteiro a partir do momento que Lev raspa a cabeça, focando em sua devoção à doutrina, o preconceito de sua mãe e a fuga das crianças. Mas voltando pra história principal, Abby e Lev estão cada vez mais próximos da base dos lobos, apesar do medo gigantesco que Abby tem de altura. Ai, porra! Esse momento é sensacional e renderá cenas incríveis pra série. O problema é que logo depois eles caem num hotel lotado de infectados. E essa parte deve ser cortada da temporada. De verdade, eu amo esse momento. A gente tem que pensar um pouquinho também em orçamento. Eles vão ter que construir o cenário de um hotel destruído, encher ele de infectados. Considerando a grandiosidade da série, isso pode ficar um pouco apertado no bolso. Ainda mais se você pensar que eles têm que economizar pro grande vilão dessa temporada, o Rei dos Ratos.
Assim que chega no acampamento, Abby é presa acusada de traição, recebe uma ajudinha pra escapar e é obrigada a pegar os suprimentos no andar onde foram realizados os estudos do primeiro infectado da região. E é ali que ela encontra o Rei dos Ratos. O vilão recebeu esse nome pois foi inspirado num fenômeno real, onde vários ratos ficam grudados por conta de sujeira e condições ruins do ambiente. Aqui nós temos vários infectados grudados que viram um vilão gigante e horripilante. Ele é icônico, reforça os perigos desse mundo e é marcante demais pros fãs. Então todo o sacrifício pra fazer o Rei dos Ratos acontecer vai valer a pena. Apesar de ter perdido o braço, os suprimentos levados por Abby salvam a vida de Yara. E quando tudo finalmente parecia bem, Levi decide buscar a mãe na Ilha do Serafim. Abby e Yara pegam um barco e vão correndo atrás do garoto. E elas não demoram pra encontrar ele, porém ele está em estado de choque depois de ter matado a mãe. Eu tentei conversar com ela. Tentei fazer ela entender. Mas ela não parava de gritar. Ela veio correndo atrás de mim. Eu tentei impedir. Tava só tentando afastar ela, mas... Aí ela bateu na mesa. Escuta. Yara. Você tava se defendendo. Não fez nada de errado. Esse momento tem tudo pra ficar mais forte se a gente tiver aquele episódio do Levi e da Yara. Então se você trabalha na HBO, por favor, faça acontecer. O trio começa a fugir da ilha no meio de uma guerra entre Serafita e Lobo. E no meio do caminho eles encontram o Isaac, que tá completamente cego de raiva e quer matar as duas crianças. 3 segundos pra sair de perto desse cicatriz. 1. Você vai atirar mesmo em mim? 2. Porra, eu não vou sair. Não, mas que porra! Yara, que estava no chão depois de ter sido atingida, se sacrifica pra salvar Abby e o irmão. Depois de muita luta, os dois voltam ao aquário. E é lá que encontram Owen e a namorada morta. Abby fica desesperada de tanta dor, mas Levi encontra uma pista que pode levar eles até o assassino. É aqui que as duas temporadas se encontram. Deixamos vocês viverem. E vocês jogaram fora! É nesse momento que temos o primeiro grande embate entre as garotas. Abby dá uma surra colossal em Anne. Randy Ginny, mesmo sabendo da gravidez, está pronta para tirar a vida da rival. Mas ao ver Levi, ela tem um último ato de misericórdia. Nunca mais apareça na minha frente. Como você pode ver, só aqui tem material tranquilo para 2 temporadas. Vou ver até mais, mas acho que 2 tá bom. O desafio dos produtores será mesclar um pouco melhor essas histórias, fazendo com que Abby apareça mais no 2º ano e que ele tenha mais participação no 3º. Com isso, a 4ª e última temporada vai ficar ainda mais épica. A única coisa que nós pedimos é que tente gravar de uma vez só, né? É complicado ficar esperando 2, 3 anos pra ver como a série termina. Foca! Eu acho legal começar a última temporada com essa indecisão sobre o futuro da Abby. Vai continuar essa guerra ou vai dar o fim a essa jornada sem sentido? E não demora muito pra gente descobrir que ela tá vivendo uma vida tranquila e pacata ao lado de Dina e JJ. É uma vida simples nessa fazenda de carneiro e ovelhas. Sabe por que ela vivia assim? Foda aí. You can do anything you want. Where are you going? What are you doing? Maybe an old farmhouse, some land. A ranch. Cool. What kind? Sheep. I would raise sheep. Como você pode ver, a influência do Joe na Ellie é gigantesca. E por mais que tente, ela não consegue esquecer o dia em que ele foi assassinado. Ellie! Não! Não, não, não! Me ajuda! Ellie? Ei! Ô, Ellie! Olha pra mim. Tá tudo bem, você tá em casa. Dina faz o máximo pra tranquilizar a Ellie e lembrá-la da vida boa que elas têm hoje. Mas um dia Tommy chega com a informação do local onde Abby está morando. E isso faz com que Ellie largue tudo pela chance de um último encontro com a rival. Ela não pode ser mais importante do que isso. Ao mesmo tempo, Abby e Levi estão numa jornada à procura dos vagalumes. Afinal, Levi acabou excluído dos Serafitas e Abby acabou excluída dos Lobos. A série tem a chance de mostrar momentos que foram apenas citados nos games, onde os dois buscam pistas pelos remanescentes. Eu não acredito que você trocou uma pistola por isso. É uma pista. Quando eles finalmente estão perto de encontrar os vagalumes que sobreviveram, eles acabam capturados pelos Cascavéis. O jogo mostra muito pouco deles, mas a série tem a oportunidade de mostrar a origem desse grupo. Afinal, até então, todo grupo tinha pelo menos um objetivo nobre. Estavam fazendo besteira pra conseguir esse objetivo? Sim, mas pelo menos havia uma nobreza por trás. A Fedra tentava manter a ordem, apesar de ser um bando de fascistas safados. Os vagalumes queriam encontrar cura a qualquer custo. Os lobos querem acabar com todo tipo de conflito, dominando todo mundo. E os Serafitas queriam espalhar sua doutrina de viver em comunhão com a Terra. Apesar das várias hipocrisias do caramba. Mas os cascavéis só são filha da...
Eles espalham armadilhas pela cidade para capturar tanto humanos quanto infectados. Os infectados eles mantêm uma diversão sádica e os humanos são roubados e transformados em escravos. Não tem como ser pior que eles. Em sua busca por Abby, Ellie quase acaba capturada por ele. Porém, ela consegue escapar, descobre que Abby foi capturada e parte para o acampamento deles. Eu juro. O local é um verdadeiro campo de concentração. E Ellie começa uma revolta ao libertar os prisioneiros. E são justamente eles que revelam onde Abby está. A Abby tentou fugir. Ela tá lá nas pilastras. Que pilastras? Vai pra praia. Não tem erro. Ela já deve estar morta. Toda a jornada de Abby lá dentro não é mostrada. As lutas, o sofrimento, tudo que Ellie e Levi passam nas mãos dos cascavéis fica apenas implícito quando Ellie encontra ela assim. Me ajuda. Eu não sei porque ainda não fizeram uma DLC disso, então o mínimo que a série tem que fazer é mostrar. Tem que mostrar! Sem pensar muito, Ellie solta a rival, que logo depois solta a Levi e guia o trio até os barcos que lhe darão liberdade. E é nessa hora que as duas bem machucadas é que nós temos o nosso embate final. Eu não vou lutar com você. Ah, vai sim. Ele não tem nada com isso. Ele tem graças a você. Tá bom. Tá. Dessa vez ele leva mais vantagem. Quando tá prestes a matar a rival, ela se lembra da última vez que conversou com Joe e deixa ela ir. Vai. Leva ele. Ellie percebe que faria com Levi a mesma coisa que Abby fez com ela. E ela finalmente entende as atitudes de Joe no dia do hospital. Se Deus me desse uma segunda chance naquele momento, eu teria feito tudo igual. Ellie estava disposta a começar o processo de cura, mas o fato de Joe ter morrido sem ela falar tudo que sentia fez com que ela ficasse cega pela vingança. E só entendesse que aquele vazio jamais seria preenchido quando já era tarde. Nessa hora eu fico muito feliz de ser a HBO que tá tomando conta dessa série, que o canal não tem medo de se arriscar nos seus finais. E se fosse um filme ou qualquer outro lugar, capaz deles tentarem deixar um final mais otimista e feliz. Mas tem uma coisa que The Last of Us definitivamente não é otimista. E pra finalizar, a gente tem que pensar no seguinte: se essa história continuar dando frutos pra HBO, é capaz dela fazer algo parecido com o que fez com Game of Thrones, que é lançar seu derivado, que é lançar a Casa do Dragão do The Last of Us. A primeira ideia se passa depois da história principal e mostra a Abby e Levi encontrando os novos vagalumes. Uma outra possibilidade é naqueles 4 anos entre o primeiro e o segundo jogo, mostrando a ascensão de Isaac e os lobos e como essa mulher se tornou a profetisa dos Serafitas. Agora a gente quer saber de você. Quantas temporadas você acha que dá pra fazer? Quais derivados você gostaria de assistir? Fala pra gente nos comentários e fala se você gostou desse estilo de vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, hein?